Olá pessoal, eu me chamo Francine, sou a blogueira do Maico Inside e também sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e especialista em assessoria linguística. Por que estou apresentando um pouco o meu breve currículo para vocês? Porque eu atuo na área editorial há 11 anos e estou há 2 anos intensamente atuando diretamente com autores independentes e com algumas editoras como revisora textual. Esse processo de 2 anos de trabalho me fez notar alguns critérios que poderiam ajudar os autores no processo de produção do seu texto. Alguns critérios básicos que muitas vezes se tornam deslizes também básicos. Por quê? No processo de criação de uma obra, o autor precisa estar preocupado com tantas coisas, como a criação do enredo, a escolha da narrativa, a estrutura da sua história, os cenários, enfim, são tantas minúcias, né, que nos exigem atenção, que alguns detalhes a mais no processo de criação do enredo podem acabar se tornando lacunas nessa história e tirando um pouco a credibilidade da sua obra. Para evitar isso, eu estou aqui para oferecer algumas dicas e a primeira delas diz respeito a um conceito que é bastante simples de se entender, mas bastante importante de se apoderar. É o conceito da verossimilhança. Essa palavrinha, embora técnica, tem uma explicação bastante simples, que até mesmo um leitor mais intuitivo conseguiria perceber no processo da escrita de um autor. A verossimilhança diz respeito à coerência daquilo que se cria. Nós temos dois tipos, a verossimilhança interna e externa. A interna diz respeito àquilo que se espera dentro do contexto criado pelo autor. Então, digamos que você seja um autor de gênero fantasia e você cria o seu próprio universo. E dentro desse universo você coloca um vilão, mas tão mau, tão cruel, tão poderoso, que faz a gente pensar que para poder destruí-lo, matá-lo, superá-lo, nossa, vai exigir assim uma grande demanda por parte do seu herói, por parte de uma população, enfim, por aquele que vai enfrentá-lo. Só que daí, lá no final da obra, no ápice desse enfrentamento, o que acontece é que esse vilão se arrepende rapidamente, esse vilão morre muito facilmente e isso frustra o leitor, porque havia toda uma expectativa construída no decorrer da história, todo um cuidado e zelo por parte do autor na caracterização desse vilão que faz com que a gente espere um processo também denso e difícil na derrota desse tal vilão. Isso se chama verossimilhança interna. Houve aí uma certa incoerência. Esse vilão foi fácil demais de ser derrotado, perto de tudo aquilo que o autor criou. Percebe? A verossimilhança externa diz respeito ao contexto que nós conhecemos, aquilo que faz parte do nosso universo real. No caso, a nossa cultura brasileira. Muitos autores, no processo de escrita, ambientam a sua história dentro do Brasil, mas acabam se inspirando em conceitos mais hollywoodianos, numa cultura europeia, numa cultura estadunidense, e acabam aplicando leis de outros países no nosso país. Isso é falta de verossimilhança externa. A gente percebe então que o autor não pesquisou e não aplicou dentro do contexto que nós já conhecemos aquilo que também nós já conhecemos. Né? Então, isso é muito importante. São cuidados que, se o autor, numa releitura da sua obra, numa revisão pessoal e particular do seu próprio processo de criação, do seu enredo, dos seus personagens, se ele tiver esse cuidado de ver a verossimilhança interna e externa, ele já vai conseguir preencher as lacunas e perceber aquilo que faltou, né, para dar mais credibilidade e para dar mais possibilidade de o leitor, se apropriando daquilo que foi escrito, compreender e dar sentido ao que está escrito. Tá bom? Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês, bem simples, como vocês podem perceber. Provavelmente muitos me dirão, poxa, Francine, mas isso é tão básico. É básico, mas é um cuidado que eu realmente digo para vocês
que muitas vezes os autores não conseguem ter por estarem realmente atentos a tantos detalhes, e esse é mais um deles. E eu peço para vocês, gentilmente, que vocês deixem os seus comentários sobre esse vídeo, se eu devo continuar trazendo dicas simples, se eu devo me aprofundar mais em outras questões que vocês tenham dúvida, ou se eu simplesmente deixo quieto. Atendi às expectativas de quem me pediu? Agradeço aos autores que solicitaram esse vídeo e peço também que avaliem. Obrigada, gente!